Olá, olá, meus queridos alunos aí do curso de Morfofisiologia Humana com o professor Ricardo Rosetti, né? Mais uma vez, mais uma semana estamos aqui para conhecer um pouquinho mais do corpo humano, como ele funciona, as questões anatômicas, né, morfológicas e suas respectivas funções. É claro que num curso tão rápido como o nosso, é improvável, impossível conhecer todas as nuances, né, a dinâmica do funcionamento 100% do corpo humano, né, pessoal? Mas as noções que nós estamos tendo aqui nas nossas aulinhas são fundamentais para que nas disciplinas mais avançadas vocês tenham, né, essa base, essa noção aí geral do funcionamento dos diversos, né, e principais órgãos, sistemas do corpo humano. Nós falamos até agora, né, sobre lá, na última semana, sistema cardiovascular, sistema muscular, né, esquelético, tá bem? A condução do sangue, funcionamento do coração. Então, falamos muito sobre esses aspectos aí da fisiologia desses órgãos. Hoje vamos falar sobre um órgão importante, ou dois órgãos importantes, né, que trabalham de maneira coordenada, de maneira harmônica, né, fazendo diversos tipos de filtração, né, processo esse chamado na fisiologia de excreção. Então estamos falando dos nossos rins, né? Quem são os nossos rins, o que eles fazem, onde estão posicionados, né? Como são formados, o formato deles, a morfologia deles, né? E que funções principais são atribuídas aos rins. Vamos lá? Muito bem, né? Falar de sangue, pessoal, é também falar de rins, né? Por quê? Porque os nossos rins são os grandes filtros, né, do nosso sangue. Claro que existem outros locais que lidam com impurezas, como é o caso de regiões do sistema linfático, mas os nossos rins aí são responsáveis pelo processo de excreção, ou seja, né, limpar, olha lá, mecanismo pelo qual estruturas ou órgãos excretores removem excretas, ou seja, lixos. Tá? E que órgão seria esse? Os nossos rins. Tá? Lixos celulares, como amônia, ureia, gás carbônico, sais, água. Fala, professor, mas sai gás carbônico pelos rins? Não, né, gente? Nós estamos falando aqui de vários tipos de lixos. O gás carbônico, quem é que faz esse papel? De jogar fora? Os pulmões, né? A ureia, tá? E a amônia sai constantemente pelos rins, né? A água, nós podemos liberar a água através da pele, né? Através do suor, através da transpiração. Então existem vários órgãos que trabalham nessa eliminação de lixos celulares, tá? É claro que a água que nós eliminamos na urina, né, é uma outra via, uma outra atividade diferente da água que nós eliminamos, né, pelo suor. O suor tem uma função de manter a temperatura interna do corpo. A água que sai pela urina tem a função de, né, manter o equilíbrio osmótico no meio intra e extracelular. Esse assunto vai ser o assunto da nossa semana que vem, né? Das nossas aulas da semana que vem, que é o controle de água dentro e fora, no meio intra e extracelular. Mas hoje vamos falar então de equilíbrio, homeostase, né? Tudo que entra sai. Nem sempre, né? Nem sempre. Mas tudo que entra no nosso organismo, seja gasoso, seja líquido, sólido, não interessa. Tem um destino final, que é uma célula. Essa célula ela absorve aquilo que necessita, metabolismo, transforma. E aquilo que ela não necessita, ela joga fora. E o nosso corpo vai jogar fora de diferentes modos. Hoje nós vamos falar especificamente da excreção, dos rins, tá? Então vamos lá. Ciclo da ureia ou ciclo da ornitina. Então a palavra urina vem de ureia, porque nós eliminamos, né, esse mineral lá na urina, juntamente com água, restos celulares e outras substâncias. Mas a ureia é o composto, né, orgânico eliminado lá.
Mas é a ureia que nós produzimos no metabolismo celular? Não. Olha lá, o metabolismo de proteínas, ou seja, quando nós transformamos aminoácidos dentro de nossas células, tá? Nas vias de produção de energia, nós quebramos proteínas para gerar energia em algumas vias de metabolismo. O que acontece? Acaba sobrando um lixo, acaba sobrando um resto desse metabolismo de proteínas. Esse lixo é a amônia. Professor, é aquela amônia do sal amoníaco, né? Tal? É a mesma amônia. Tá? Isso é extremamente tóxico para a célula. Então, o que a célula faz? Ela joga fora para meio extracelular. Do meio extracelular vai para as veias. Lembra disso? Falamos disso nas aulas passadas. E das veias, né, vai para a veia cava inferior, veia cava superior, vai para o átrio direito do coração, e do coração então vai para os pulmões, e aí a vida segue, até chegar nos rins, e os rins dão um jeito de jogar fora isso aí. Só que tem um probleminha, a amônia não pode ficar circulando no nosso corpo, porque ela é muito tóxica. Aí o que acontece? Ela é transformada em ureia. A ureia é um composto orgânico menos tóxico do que a amônia, com essa fórmula química aqui, sendo a principal excreto, ou seja, um produto de excreção nitrogenado, porque tem muito nitrogênio, né? Então, a amônia precisa ser transformada em ureia para depois sair pelos nossos, né, pela nossa urina. E como isso acontece? É o que a gente chama de ciclo da ornitina. Nesses animais, por exemplo, em nós, né, o conjunto de reações de conversão da amônia em ureia é chamado ciclo da ureia e ocorre no interior das mitocôndrias. Então, imagine você, a célula transforma a proteína em energia, quebra as proteínas, produz energia, sobra a amônia. A amônia é mandada para dentro das mitocôndrias e lá ela vai ser transformada em ureia. E como isso acontece? Isso acontece em 5 etapas, tá? A primeira etapa é chamada síntese do carbamoil fosfato. Carbamoil fosfato mais ornitina forma citrulina, segunda etapa. E a terceira etapa, citrulina mais o aspartato forma o arginino succinato. A quarta reação, quebra, né, do arginino succinato forma a arginina e o fumarato. E a quinta etapa, a quebra da arginina libera ureia e regenera a ornitina. Professor, não entendi nada. Então vamos ver aqui o que acontece dentro da mitocôndria, lá nas células que estão produzindo essa bendita dessa amônia aí. Olha aí, ó. Esse é o ciclo da ureia. Muitos antigamente chamavam ciclo da ornitina, tá? Mas o correto mesmo é ciclo da ureia. Então percebam aqui, ó. Você tem, né, a amônia, ó, se junta com gás carbônico, tá? Isso vai consumir 2 ATPs. Esse processo entra essa amônia entra na mitocôndria e vai se juntar com uma substância chamada carbamil fosfato. O carbamil fosfato, olha lá, sofre a ação de uma enzima de transferência, quebra isso em citrulina, mais uma enzima, quebra em arginosuccinato, mais uma enzima, quebra em arginina, e a arginina sofre a ação de uma enzima chamada arginase, e durante a quebra da arginina, libera ureia. E aí a arginina é transformada novamente em ornitina, pega outra molécula de amônia e a vida continua. Então a amônia mais o carbamil, quando se junta com o gás carbônico, vira carbamil, se junta com a ornitina e começa, tá? Então por isso que é chamado ciclo da ornitina, né? Muitos autores chamam o ciclo da ornitina. Por quê? Porque começa aqui com a ornitina, né? Mas hoje em dia é chamado mais ciclo da ureia. Então, durante essa quebra da amônia que se junta com a ornitina, que é uma substância química, vai quebrando, liberando um monte de coisa. Isso no interior da mitocôndria. E aí, quando termina o processo, opa, olha quem sobra aqui, a ureia. A ureia, então, ela sai da célula. Essa ureia, ela pode sair da célula, porque ela não é tóxica, como é o caso da amônia. Olha que bacana, né? A natureza tem solução para tudo, né? Muito bem.
A ureia tem essa fórmula, ó, e a amônia tem essa fórmula. Professor, mas a amônia parece tão mais simples do que a ureia? Sim, né? Mas as ligações químicas, a capacidade que a amônia tem de causar diminuição do pH devido a esses, né, esses hidrogênios aqui, ó, é maior, ela é mais tóxica do que a ureia. Né? Então, por isso, precisamos primeiro fazer essa transformação na mitocôndria para depois a mitocôndria jogar fora essa ureia aqui, né, para fora da célula, tá? E aí essa ureia vai para fora da célula, que entra numa vênula, né, num vaso venoso, que vai para uma veia principal, veia cava inferior ou veia cava superior, né? Vocês estão entendendo, pessoal, a dinâmica do negócio? Né? Na semana passada eu falei com vocês sobre o que? Sobre, né, as veias cavas, as artérias. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou saindo do tecido, da célula, né, produzindo uma substância, que no caso é a ureia. Essa ureia é jogada no meio extracelular. Isso acontece nos ossos, acontece nos músculos, acontece em vários órgãos do corpo humano. Tá? Então, as células desses órgãos jogam essa ureia no meio extracelular, o meio extracelular joga para o vaso sanguíneo, uma veia. Essa veia, que é uma veia bem fininha, cai na veia principal, que é a cava inferior ou a cava superior. Falamos sobre isso semana passada. E aí, essa cava vai para o coração, né? Do coração para os pulmões devolvem para o coração e o coração manda para onde? Para os rins, né? Então, professor, então quer dizer que essa ureia tem que ir lá no coração, passar pelos pulmões, voltar pelo coração e depois é que vai para os rins? Sim, exatamente, né? Porque essa ureia ela vai entrar nos rins através da artéria e não através de uma veia. Tá? Então, quem tem que levar essa ureia para os rins é uma artéria e não uma veia. A veia ela só retira, ela não leva nada, né? Lembra? Eu falei bem isso nas aulas, né? Nas aulas passadas. Então, vamos lá. Agora vamos conhecer um pouquinho, né, a anatomia e a morfologia do sistema urinário, para depois a gente entender essa dinâmica do funcionamento aí das células néfricas, né, da fisiologia das células renais. Então vamos lá. O sistema urinário é constituído por um conjunto de órgãos e estruturas responsáveis pela filtração do sangue, né, eliminação de substâncias tóxicas desnecessárias. Quais são os órgãos responsáveis? Olha lá, quais são as estruturas, né? Os rins são 2, ureter são 2, bexiga uma só, uretra uma só, tanto no homem quanto na mulher, tá? Vamos lá? Olha só a anatomia geral, né? Bacana, não é? Então tá aqui, ó, veja, né, o rim direito, o rim esquerdo. Isso, amarelinho que vocês estão vendo aqui logo acima, são as suprarrenais. A gente vai falar muito sobre elas depois, lá no sistema endócrino, né? Veja em azul aqui, ó, a veia cava inferior. Em vermelho, esse tubo vermelho aqui é a artéria aorta, lembra disso? Tá? É a aorta, né? Que está descendo aí lá do ventrículo esquerdo, tá? Levando o sangue para todas as partes do corpo, né? Tórax, abdômen e membros inferiores, tá bom? Aí nós temos aqui os ureteres, ó, ureter, esse tubo amarelinho aqui, ureter direito, ureter esquerdo, e eles, os dois entram onde? Na bexiga. A bexiga, logo na saída dela aqui, tem a uretra e depois a abertura uretral, né? Que é diferente no homem e na mulher a posição dessa uretra, tá? Mas é uma uretra só. Nesse caso aqui é uma pessoa do sexo feminino, né? Devido ao formato aqui da área genital, tá bom? Aqui está um detalhe melhor, olha só. Perceba uma questão anatômica. Vocês perceberam aqui, ó? Vocês estão vendo que o rim esquerdo é mais alto do que o rim direito, né? O que tem logo acima aqui, ó, que faz com que haja essa diferença de posicionamento dos rins, fazendo o esquerdo ser um pouquinho mais alto, o direito um pouquinho mais baixo. É o fígado, né, gente? O fígado tá bem aqui do lado direito, tá? Ele é bem grandão, né? E o rim direito está posicionado logo abaixo do fígado,
certo? Então, por isso dá essa diferença anatômica aqui no posicionamento, tá ok? É só para, caso alguém pergunte por que tem essa diferença, questão do fígado que está posicionado logo aqui do lado direito. Aqui a diferença entre homens e mulheres, né? Veja aqui, ó, na mulher você tem o sistema digestório, né? O intestino grosso, que vai sair aqui no ânus. Aqui o útero, né? Que vai ter aqui, né? Ó, o canal vaginal, tá vendo aqui, ó? Aqui a vagina, ó, né? Aqui a abertura, a vulva, que vai dar lá no colo do útero, e aqui o útero. E logo abaixo do útero, né? Aqui a bexiga, que tem a sua uretra, né? A saída da urina aqui, a abertura uretral. Então percebo que na mulher são 3 canais: canal excretor, canal reprodutor e o canal digestório, tá? Então, digestão, saída de fezes, reprodução, tá? A estrutura copuladora. E aqui o órgão excretor, a saída de urina, que é a uretra, tá bom? No homem não, o homem é um canal só. Veja bem, ó, você tem aqui, na verdade são 2 canais, né? Aqui o canal digestório, que é o ânus, tá? O ânus, que é voltado mais para a porção anterior, né? Você veja que na mulher é muito próximo, né, os canais. O homem já tem um canal digestório mais voltado para a porção anterior do corpo. Aqui a bexiga, né? Aqui a bexiga, aqui a próstata e logo depois da próstata a uretra, certo? A próstata é um canal que vai receber o canal que vem do testículo, ó, que traz aqui o espermatozoide, mas também vai receber a urina que veio aqui da bexiga. Então, depois da próstata, nós vamos ter um canal que serve tanto para passagem de urina quanto para passagem de esperma. Então, é uma única via, né, uma única uretra para sistema reprodutor e sistema excretor. A mulher não, separados, né, vias separadas, tá bom? Beleza, pessoal? Vou dar um pause aqui para o vídeo não ficar muito longo. O YouTube não está gostando muito dos vídeos longos, de 30, 35 minutos. A gente dá uma paradinha, daqui 1 minutinho eu volto com o próximo material.